Obrigada, Ronaldo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite a você que está em casa, que estava com o Cidade Alerta Ceará, mas vai continuar aqui com a gente no Jornal da Cidade. Eumano Freitas, do PT, foi eleito governador do Ceará em primeiro turno com 2.800.000 votos. 1.159.000 votos a mais do que o segundo colocado, o capitão Wagner, do União Brasil. O petista teve 54% dos votos válidos, bem mais do que apontavam as pesquisas. Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Cidade, a força dos padrinhos políticos do senador eleito Camilo Santana e do ex-presidente Lula fizeram a diferença nessa reta final. Os militantes coloriram a Avenida Washington Soares de vermelho na noite desse domingo para receber o governador e o senador eleitos pelo Partido dos Trabalhadores. Eumano Freitas chegou carregado nos braços por apoiadores, junto com Camilo Santana. Em discurso emocionado, o petista agradeceu a militância e enalteceu apoiadores. O principal deles, o agora senador eleito, Camilo Santana, considerado pelo governador eleito a maior liderança popular do estado. Eu estou eleito governador para continuar e seguir em frente o trabalho de Camilo de Sobreira Santana. O ex-governador e agora senador eleito Camilo Santana também discursou e agradeceu todo o apoio que recebeu dos cearenses. A verdade venceu a mentira no Ceará. A humildade venceu a prepotência no Ceará. O resultado das eleições no Ceará surpreendeu aqueles que aguardavam um segundo turno entre Eumano Freitas e capitão Wagner, como apontavam as pesquisas de intenção de votos. Mas para analistas, pesquisa não é previsão, e sim o retrato do momento em que foi feita. As pesquisas tiravam um retrato do momento da eleição, mas é importante a gente dizer que o Eumano vinha numa taxa de crescimento considerável desde o início da campanha, ancorado na popularidade do Camilo Santana e também do Lula. Para este especialista em direito político, o capitão Wagner fez uma boa campanha, mas Eumano tinha padrinhos políticos fortes. As pesquisas mostram, né, que o estado do Ceará é o estado mais petista do Brasil. Então, o Lula teve um desempenho fantástico aqui no estado do Ceará. Se o capitão Wagner tivesse, né, trazido essa bandeira de uma eleição voltada para a campanha presidencial, ele não teria tido um desempenho eleitoral melhor. Em coletiva de imprensa, capitão Wagner foi na mesma linha e atribuiu a eleição do petista a Camilo e Eumano. O candidato do União Brasil não descartou apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial. Espero que o Eumano realmente se sobressaia, espero que ele seja algo a mais do que simplesmente o governador do Lula, algo a mais do que simplesmente o governador do Camilo. A gente vai conversar com o PL, né? O Raimundo Matos é o parceiro de primeira hora, pessoa que eu agradeço demais, vou conversar com a Silon, com os líderes do partido que tiveram um resultado maravilhoso aqui no estado de Ceará. O que eu puder contribuir na campanha de segundo turno, estou à disposição para contribuir com esse debate nacional de forma muito tranquila. Quem vencer as eleições, talvez, a depender do discurso, né? O ideal seria que fosse um discurso agregador. Mas, assim, o presidente Bolsonaro não tem mostrado esse discurso agregador. De fato, o PT conseguiu resultados expressivos aqui no Ceará, com Eumano, Camilo e Lula. Mas entre os deputados, tanto os da bancada estadual quanto federal, os mais votados foram da direita. Entre os 46 deputados estaduais, o mais votado foi Carmelo Neto, do PL, partido de Bolsonaro. Carmelo teve 118.603 votos. Já o deputado federal mais votado no Ceará também é do partido de Bolsonaro. André Fernandes foi eleito com mais de 229 mil votos. Nós vamos ter também, no âmbito da Assembleia Legislativa, uma direita mais forte do que na eleição passada, né? Eu acho que pelo menos 7, 8 deputados com essa postura mais aguerrida vão conseguir certamente ter mais força nesse embate contra o governador do estado. Os resultados do PDT nessas eleições foram os piores até agora. No cenário nacional, Ciro Gomes perdeu força
E isso impactou na campanha de Roberto Cláudio, que ficou com 14% dos votos válidos. O Ciro começa fazendo uma campanha insistindo na ideia da polarização, de que ele era o único candidato que poderia fazer o Brasil fugir da radicalização. Esse discurso não foi... O eleitor não se convenceu desse discurso, primeiro porque o Ciro é identificado com o eleitorado de direita. E isso, então, respingou aqui no Roberto Cláudio, reproduzindo o isolamento nacional do Ciro aqui no Ceará. Quando o resultado nacional já estava matematicamente fechado, Ciro Gomes falou rapidamente com a imprensa e disse que está preocupado com a situação do Brasil. Quero dizer a vocês que eu estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Como vocês sabem, eu vou inteirar 65 anos de vida e tenho 42 deles dedicados ao amor, à minha paixão ao Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Mesmo com a força do PT aqui no estado, não é possível saber o que vai acontecer no segundo turno da disputa presidencial. Se for eleito, Lula não vai encontrar uma bancada federal e um Senado como o do passado. E Bolsonaro, caso se reeleja, terá que fazer boas articulações com os governadores do PT eleitos ontem. O ex-presidente Lula tem esse perfil mais conciliador, né? Então, caso ele saia vencedor, ele vai ter uma grande dificuldade em governar, porque o Congresso Nacional, em sua maioria, é de direita, bem diferente de antes, né? Que havia né, um centro de maioria, agora é centro-direita em sua maioria, um Senado bem forte de direita, então ele vai ter muito trabalho caso seja eleito. Roberto Cláudio, candidato do PDT ao governo do Ceará, voltou às redes sociais nesta segunda-feira e agradeceu o apoio dos companheiros de chapa e também de lideranças. Roberto disse que estava orgulhoso de ter construído a caminhada com Domingos Filho, candidato a vice, e Érica Amorim ao Senado. Lembrou das lideranças políticas municipais e regionais, as quais chamou de corajosas, prefeitos, vereadores e candidatos a deputado estadual e federal. Citou os nomes dos presidentes do partido, Carlos Lupe e André Figueiredo, do prefeito de Fortaleza, José Sarto, de Ciro Gomes e do senador Tasso Gereissati. Roberto Cláudio ficou em terceiro lugar na eleição e desejou sucesso aos vencedores. Terminou dizendo que estará permanentemente vigilante em defesa dos interesses dos cearenses. Esse é o pós-eleição do Jornal da Cidade. Veja agora outros destaques desta segunda-feira. Candidatos encerram atividades e deixam ruas de Fortaleza tomadas por material de campanha. Urnas renovam em quase 50% configuração da Assembleia Legislativa do Ceará. Você vai conhecer o perfil de Eumano, Jade e Camilo, a chapa vitoriosa do estado. E saber mais sobre o câncer de mama, que só em 2022 deve atingir mais de 60 mil mulheres no país. O Jornal da Cidade está no ar. O número de abstenções nas eleições deste ano no Ceará foi maior que o registrado nas de 2018, também para eleger presidente, governador, senador e deputados. De acordo com o TRE, 17,46% dos eleitores cearenses não compareceram às urnas ontem. Na eleição passada foram 17,33%, uma diferença mínima. O percentual, no entanto, ficou abaixo do nacional, onde houve 20,94% de abstenções. A justificativa da ausência pode ser feita pelo aplicativo título, que você consegue baixar acessando esse QR Code que está aqui na tela. É só apontar a câmera do celular para cá. E no portal GC+, a gente já deixou o link direto e o passo a passo para você. No Ceará, votos brancos somaram 3,12%, os nulos 4,43%. Em 2018, o percentual de pessoas que anularam foi de 12,83%. Lembrando que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, dia 30 de outubro, desde que esteja com o título regularizado. As eleições terminaram no Ceará, mas deixaram vestígios nas ruas de Fortaleza. Desde ontem e ainda hoje, a cidade está tomada de santinhos, um material de campanha que não será recolhido por quem sujou.
Dona Maria fica revoltada com a sujeira causada pelos conhecidos santinhos de campanha eleitoral. Isso é uma falta de respeito. Infelizmente, o Brasil é um país sem lei, e aqui o Ceará principalmente. Rose também compartilha da mesma indignação. A técnica de enfermagem critica quem joga o material no chão sem pensar no meio ambiente. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais educação, né? Preservar o meio ambiente, a cidade em si. Cada um deveria fazer a sua parte, né? Apesar de ser uma cena comum, a estratégia política é ilegal. A prática no dia, horário e próxima aos colégios eleitorais pode ser considerada crime de boca de urna. Segundo a lei das eleições, o chamado derramamento de material publicitário de campanha próximo aos locais de votação pode gerar uma multa de R$2 a R$8.000. A sanção por propaganda eleitoral irregular é a aplicação de multa de R$2.000 a R$8.000 e na apuração da responsabilidade criminal, na prática do crime, nós temos a possibilidade da sanção de detenção de 6 meses a 1 ano ou, alternativamente, a prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e ainda a aplicação de multa que pode variar aproximadamente entre R$5.000 a R$15.000. Em frente à Universidade Estadual do Ceará, os santinhos estavam por toda parte, inclusive podendo causar entupimento deste bueiro. A sujeira, que chama atenção, pode ser denunciada por meio dos portais da Justiça Eleitoral. O alerta fica de exercer a fiscalização perante os canais de denúncia, como o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, para que seja apurado a responsabilidade de quem tenha cometido esse ilícito. O ex-governador Camilo Santana é o senador mais bem votado da história do Ceará. Recebeu 3.387.766 votos e quebrou, em mais de 150 mil votos, o recorde alcançado por Cid Gomes em 2018. Camilo Sobreira de Santana tem 54 anos, nasceu no Crato, região do Cariri. É agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará. Foi superintendente do IBAMA antes de entrar na carreira política. Em 2000, perdeu a disputa pela Prefeitura de Barbalha e 10 anos depois foi eleito deputado estadual. No governo Cid Gomes, foi secretário das cidades até se tornar governador do estado. Cargo que exerceu por 7 anos, até se lançar candidato ao Senado Federal e se tornar o mais bem votado da história no estado. Camilo é casado com Onélia Santana, com quem tem 3 filhos, Pedro, Luísa e José. Vamos agora de futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Ceará perdeu para o América Mineiro e amargou a terceira derrota consecutiva. Já o Fortaleza venceu o Goiás e embalou a segunda vitória seguida no torneio. E a derrota do Alvinegro é tema da coluna Camisa 8 de hoje. Tá contigo, Luiz Henrique Pontes. Bora falar a verdade? O Ceará está se esforçando para ser rebaixado nesse Brasileirão. Parece até loucura essa afirmação, mas é o que eu acho. Basta ver o nível de futebol apresentado na derrota para o América Mineiro na rodada passada. A equipe do Lúcio Gonzalez parou no tempo e no espaço. Não há evolução. Essa foi a terceira derrota seguida. Vamos lá, conte comigo. Flamengo, Coritiba e agora o Coelho Mineiro. Para ficar bem claro e cristalino, após 29 jogos disputados, o Ceará só tem 35% de aproveitamento, são 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Resumindo, 16º colocado com 31 pontos. Diante disso, vem a seguinte questão. Como um time com esse rendimento vai conseguir faturar mais 14 pontos nessa reta final de Brasileirão e assim garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro? Se alguém tiver aí uma formulazinha mágica, por favor, manda lá para Porangabuçu que eu tenho certeza a torcida vai agradecer. E por falar em torcida, a do Fortaleza está feliz da vida. O time venceu o Goiás fora de casa e deu um salto grande na tabela de classificação. O Leão já é o 9º colocado com 37 pontos. A fórmula mágica que o Voivodinha Paz e Amor está usando por lá, eu não sei qual é, mas que está dando certo, meu amigo, está dando certo sim, para desespero da concorrência. Boa noite para todo mundo, até mais.
No próximo bloco, o início do Outubro Rosa e o reforço da prevenção contra o câncer, que só neste ano deve atingir mais de 60 mil mulheres no país. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar. Só em 2022, mais de 66 mil mulheres serão acometidas pelo câncer de mama, segundo o INCA. Não é à toa que, ano a ano, todo outubro é dedicado às ações de prevenção à doença. Um mês inteiro, para chamar a sua atenção para o autoexame e para o tratamento precoce. Durante o autoexame, Célia sentiu algo diferente, mas só buscou o atendimento médico após uma dor que durou dias. Ocorreu um evento com o meu netinho que me machucou na mama e eu senti dor. Alguns dias fiquei sentindo dor e andei fazendo uns tratamentos em casa. E quando eu vi que passou-se um mês e isso não foi solucionado, eu resolvi procurar ajuda médica. Logo em seguida fiz um ultrassom. Ali no ultrassom já foi detectado o nódulo. A aposentada conta que os tratamentos foram acontecendo rapidamente após a descoberta do câncer e que não precisou de quimioterapia ou radioterapia. Eu não precisei passar pelo processo da quimioterapia nem da radioterapia, porque o meu nódulo estava em fase inicial e ele não tinha contaminado muito. Mas mesmo assim eu fiz a retirada da mama e tirei 2 linfonodos, onde foi feitos os exames e naquele momento, na cirurgia mesmo, não deu nada. De acordo com o INCA, só neste ano, a estimativa é de 66.280 novos casos de um câncer que mais mata mulheres no Brasil. Representa 16,3% das mortes entre os anos de 2016 a 2020, o que reforça a necessidade do diagnóstico e tratamento precoce. Com o diagnóstico precoce, além de você conseguir uma maior taxa de cura, a gente consegue fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia não mutilante, a gente consegue preservar a mama da paciente, às vezes consegue evitar uma quimioterapia. Então, o diagnóstico precoce faz toda a diferença, tanto
no tratamento como no índice de cura. Com vários tipos de câncer de mama, cada um tem particularidades. Por isso, a campanha Outubro Rosa alerta para a importância da prevenção e rastreio dos casos. A gente orienta a começar esse rastreio a partir dos 40 anos, que já é uma idade bem precoce mesmo. Então, a partir dos 40 anos, tem que procurar o seu médico, o seu ginecologista, o seu mastologista para começar esse rastreio, para conseguir fazer esse diagnóstico precoce. Dona Célia fez todo o tratamento na rede pública e defende o Sistema Único de Saúde, que oferece atendimento especializado. Hoje, ela deixa o recado sobre o autoexame e a importância de manter a saúde em dia. O que eu posso dizer é que as pessoas não deixem de fazer seus exames, porque eu descobri um autoexame. E neste mês de conscientização sobre o câncer de mama, a Secretaria de Saúde de Fortaleza vai abrir 4.000 vagas a mais para a realização de mamografias. No calendário mensal fixo já são realizadas 3.500, então esse número será somado. As mulheres precisam ter entre 50 e 69 anos e os exames vão ocorrer nas policlínicas da capital de segunda a sábado. O IJF também vai realizar neste Outubro Rosa a reconstrução de mama de 8 mulheres que foram mastectomizadas durante o tratamento contra o câncer. Na Avenida Misterral, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, o lixo tem gerado dor de cabeça. A sujeira está acumulada ao longo do canteiro central e, aliada ao mato crescido, atrapalha o trânsito da região. A Avenida Misterral é uma das vias de maior fluxo da capital. Ela liga Fortaleza a Caucaia e passa por um corredor comercial. Mesmo com toda essa importância, a avenida não escapou da sujeira que se acumula nos canteiros. Entulhos estão em vários trechos da Avenida Misterral. O local não é adequado para o descarte desse tipo de material, e isso é óbvio. Mas mesmo assim, a situação é recorrente. E não é só entulho que se acumula, não. Os sacos de lixo também estão por toda parte. Sem falar no mato crescido, que toma proporções perigosas. Além disso, o lixo, o entulho e o mato têm prejudicado a visibilidade do condutor. Para passar da via principal aqui para a marginal ou o contrário, o condutor tem que ter muita paciência, porque em vários pontos da avenida é difícil de ver. Quando abre o sinal, o pessoal fica demorando, passar por causa do lixo, né? Fica muito difícil mesmo. A Secretaria da Gestão Regional é a responsável pela limpeza pública de Fortaleza. Em nota, prometeu verificar qual equipamento é o mais adequado para recolher o lixo na Misterral. Não falou, no entanto, como e quando vai resolver o problema desse mato crescido. Em instantes, o perfil do próximo governador, da vice e da nova primeira-dama do Ceará. E em visita da comitiva eleita ao Grupo Cidade de Comunicação, Eumano Freitas dá prazo para iniciar passe livre nos ônibus da região metropolitana. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia. Mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar.
É hora de se vacinar. Chegou a hora! Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos. O governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, e a vice, Jade Romero, do MDB, visitaram na tarde de hoje o Grupo Cidade de Comunicação. Ao lado deles, o senador eleito Camilo Santana, também do PT. Os representantes eleitos estiveram na rádio Jovem Pan News Fortaleza. Eles conversaram com o jornalista Tiago Lima para o programa Pan News em Revista, segunda edição. Depois, a comitiva foi aos estúdios da TV Cidade e concedeu entrevista ao vivo no Balanço Geral. O sentimento foi de gratidão, fundamentalmente de gratidão, de muita honra, porque nós andamos no Ceará inteiro e nós sentimos uma energia muito forte do nosso povo, aqui na periferia de Fortaleza também. Para o apresentador Luiz Esteves, Eumano confirmou uma das principais promessas de campanha, o passe livre nos ônibus da região metropolitana de Fortaleza, e deu uma data para o início do programa. Eu tomei a decisão de fazer um investimento da ordem de 300 milhões de reais para garantir a você que é da região metropolitana de Fortaleza, de vir e voltar de graça, e no início do nosso governo nós já iniciamos a implantação desse projeto para você, para que esse dinheirinho que você gasta no ônibus fique no seu bolso. Eumano de Freitas foi eleito com mais de 54% dos votos. Isso quer dizer que mais de 2.800.000 eleitores deram um voto de confiança no representante do PT. O próprio candidato não imaginava que venceria já no primeiro turno. A gente efetivamente esperava uma campanha de 2 turnos e nós tivemos esse prazer de poder ganhar no primeiro turno, graças a você pela sua confiança, e que nós estamos muito gratos e queremos honrar essa confiança com muito trabalho, com muito esforço para entregar tudo que nós nos comprometemos na campanha eleitoral. A vice-governadora eleita, Jade Romero, do MDB, afirmou que pelo menos metade do secretariado do novo governo será constituído por mulheres. Eu acredito que essa é uma demanda muito importante, né, para ampliar essa representatividade feminina. Nós já temos muitos quadros dentro do governo, dentro dos partidos, e as mulheres também atuando fortemente nos demais, em diversos setores da sociedade. Então, nada mais justo que a gente consiga ampliar essa participação feminina e coloque a mulher sempre no centro da decisão. Camilo Santana será o novo senador do Ceará a partir de 2023. O ex-governador obteve quase 70% dos votos. Foram mais de 3.389.000 eleitores conquistados. O meu estilo será o estilo que eu sempre acreditei na política. Respeito, porque há divergências ideológicas, partidárias, políticas, mas buscar construir consenso. Camilo Santana afirmou que pretende juntar forças através do diálogo. O Eumano é um homem de diálogo, ele vai procurar conversar, dialogar com todas as forças progressistas do Ceará. O PDT, para mim, acho que tem muita mais convergência do que divergências. O próprio candidato Roberto Cláudio já ligou parabenizando o Eumano. Nós temos uma grande relação com grandes parlamentares, com o presidente da Assembleia, com o senador Cid Gomes. Enfim, acho que nós vamos dialogar sempre. Eu acho que a eleição passou. Agora a preocupação com o povo cearense, a preocupação com o Ceará e a preocupação com o Brasil. O próximo governador do Ceará é filiado ao PT desde 1989 e já disputou 6 eleições. Vamos conhecer mais do perfil de Eumano Freitas. Eumano Freitas nasceu em Baturité, tem 52 anos, é filho do agricultor Francisco Feitosa da Costa, seu Odilon, e da professora Elma de Freitas da Costa. O pai dele morreu em julho deste ano, quando o petista teve o nome oficializado para a disputa ao governo do estado. É formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, trabalhou pela Rede Nacional de Advogados Populares e defendeu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
Na Prefeitura de Fortaleza, foi secretário de Educação entre 2011 e 2012, além de coordenador do Orçamento Participativo durante a gestão de Luiziane Lins. Ainda em 2012, concorreu ao Executivo Municipal quando foi derrotado por Roberto Cláudio. Foi eleito deputado estadual em 2014 com mais de 44 mil votos. 2 anos depois, disputou novamente a Prefeitura da capital como vice-prefeito na chapa de Luiziane Lins, mas os dois não foram eleitos. Em 2018, voltou à Assembleia Legislativa com 68 mil votos. Já em 2020, não foi eleito para a Prefeitura de Caucaia. O Ceará também terá uma nova primeira-dama. Lia Freitas é mestre em Planejamento de Políticas Públicas e estuda Medicina. Teve papel importante na campanha de Eumano Freitas ao liderar eventos em todo o estado. Um deles na cidade de Russas, onde nasceu. Disse que, como primeira-dama, vai focar nas ações de assistência às mulheres, idosos, pessoas com deficiência, crianças com doenças raras e autistas. Lia e Eumano são casados há 8 anos e têm uma filha, Maria Beatriz, de 4 anos. Vamos conhecer agora o perfil de outra mulher que está à frente da chapa vitoriosa das eleições deste ano no estado. Jade Romero será a nova vice-governadora do Ceará. Jade Romero é mestranda em Administração Pública pela Universidade de Lisboa. Foi secretária executiva de esporte do governo do estado e secretária municipal de participação popular em Fortaleza. Atuou na assessoria de Eunício Oliveira no Senado. Foi presidente de Juventude do MDB no Ceará, integrante da Executiva de Juventude do MDB Nacional, conselheira de Juventude e presidente do MDB Mulher. É casada com o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, e mãe de 2 filhos. Jade é a segunda mulher vice-governadora do Ceará, depois de Isolda Sela, que esteve no cargo de 2015 a 2022. Quase metade das cadeiras da Assembleia Legislativa do Ceará será ocupada por novos deputados a partir de janeiro de 2023. 25 parlamentares foram reeleitos e 21 estão chegando para renovar a casa. O resultado das urnas neste domingo definiu uma nova composição da Assembleia Legislativa do Ceará, que começa os trabalhos no dia 1º de fevereiro do ano que vem. O PDT terá a maior bancada, com 13 deputados. O PT, 8. União Brasil e PL terão 4 parlamentares cada. PP, MDB e PSD, 3. O Republicanos elegeu 2 deputados. Já o PSOL, o PCdoB, o Cidadania, o PSDB, o PMN e o Avante terão 1 parlamentar cada. É desse plenário que os 46 deputados estaduais elaboram, revogam, aprovam e propõem leis relacionadas ao Ceará. Os parlamentares também desempenham o papel de fiscalizar o trabalho do governador, vice e secretários do estado. Carmelo Neto, do PL, com apenas 21 anos, foi o deputado estadual mais bem votado no Ceará. Ele recebeu mais de 118.600 votos. A gente vai fazer um enfrentamento, vamos fazer um trabalho de fiscalização, de cobrança, assim como a gente fez em Fortaleza. Os cearenses também escolheram os 22 nomes que irão representar o estado na Câmara Federal. E mais uma vez, um jovem apoiador de Bolsonaro recebeu a maior quantidade de votos. Contra muitos, conseguimos aí esse resultado. Obviamente, fruto de um mandato que tivemos como deputado estadual. E a bancada cearense na Câmara ficou assim. Além de André Fernandes, foram eleitos pelo PL Matheus Noronha, Júnior Mano, Yuri do Paredão e Dr. Jaziel. Pelo PDT, Dilvan, Robério Monteiro, Mauro Filho, André Figueiredo e Eduardo Bismarck. Do lado petista, o deputado Guimarães, também Luiziane Lins e José Ayrton. Já do União Brasil, Danilo Forte, Moisés Rodrigues, Fernanda Pessoa e Daiane do Capitão. Do PSD, Célio Studart, Domingos Neto e Luiz Gastão. No MDB, Eunício Oliveira. No PP, AJ Albuquerque. O índice de confiança do consumidor cearense em setembro chegou ao nível mais alto desde janeiro deste ano, 89 pontos. Isso significa que eles estavam mais propensos a comprar. E o clima deve continuar assim agora, em outubro, com a chegada de datas importantes para o comércio, como o Dia das Crianças. A pandemia ficou mesmo para trás e a economia avançou muito nos últimos meses. Melhor para o consumidor, que está mais confiante para ir às compras.
Ainda está no limite, né? Mas a gente aí tem a expectativa de melhora por esses dias. Em setembro, a confiança do consumidor cresceu 5,4 pontos. É o 4º mês de alta. No trimestre, a média de crescimento foi de 3,3 pontos. Com o aumento mais recente, o ICC atingiu o maior nível desde janeiro de 2020 e mostra que a tendência é continuar crescendo no segundo semestre, período de datas importantes para o comércio. O economista Marcos Lima diz que ajustes econômicos ajudaram o país a chegar a esses números. Nós já chegamos a ter um índice de desemprego no Brasil de 14%, um pouco mais de 14%, hoje está abaixo de 9%. Então o Brasil vem conseguindo gerar empregos formais, né, com carteira assinada. Nós temos também uma queda da inflação, nós tivemos aí agora no mês de julho uma deflação de 0,38%, em agosto também uma deflação. Então o índice de inflação que chegou à casa de 2 dígitos, hoje a expectativa para 2022 é que feche abaixo de 6%, e nós temos um PIB também crescente. Os dados foram divulgados pela Faculdade Getúlio Vargas. Segundo Marcos Lima, o cenário está favorável para o consumidor, que ainda tem pela frente datas como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Ele ressalta ainda que o Brasil está na contramão de outros países, que enfrentam dificuldades muito maiores neste momento. É um círculo virtuoso que acontece hoje no Brasil, diferentemente do que acontece no resto do mundo, onde a gente tem uma recessão na Europa, por exemplo, em função da escassez, né, de gás, de energia. Nós temos também nos Estados Unidos aí inflação altíssima, onde eles têm uma meta de inflação de 2% ao ano, só para você ter uma ideia, e hoje está mais do que 8% ao ano. Apesar do cenário mais otimista, Paulo Sérgio se mostra cauteloso, já que os preços ainda estão salgados. A gente só está achando aí que na parte de alimentação, certo? Aqui também, em termos de roupas, confecções ainda está um pouco caro. Vamos agora ao momento Fê Comércio da semana. Todo empreendedor do comércio de bens, serviços e turismo tem uma trajetória inspiradora. São essas histórias que motivam a nossa vida. A LP Multisserviço, ela inicialmente tinha o nome de Eventos e Companhia. Ela foi criada em outubro de 1995. Trabalhava basicamente com treinamentos e eventos corporativos. Em 2010, nós começamos a trabalhar com outras atividades, serviço de despachante, trabalhamos também com correspondente bancário e passamos a trabalhar também com vendas e compras de imóveis. O sucesso da nossa marca, eu primeiro digo que são as parcerias, né? A humildade de saber que sozinho você não faz nada. A pandemia, em relação aos eventos, ela trouxe um complicador, mas como nós não nos pautávamos só eventos, nós começamos a visualizar outras oportunidades. A área imobiliária, a área de financiamento de correspondente, ela aumentou bastante, principalmente quando as pessoas percebem que elas não precisam sair de casa para fazer muita coisa. Nós fazemos virtualmente. Eu sou de uma geração que as mídias sociais era algo que a gente via muito distante. Então, eu acho essencial em qualquer área. Na minha, ela hoje é muito importante, é onde a gente consegue fechar muitos negócios, fazer muitos relacionamentos. Comércio de serviço, eu sou apaixonada desde que eu comecei a fazer economia na Universidade Federal do Ceará. Era a área que eu mais me interessava. Para mim, é quase que algo nato. É como se eu tivesse já nascido com esse dom. Eu me sinto muito realizada. Onde tem um empresário do comércio de bens, serviços e turismo, tem o sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. O Jornal da Cidade termina aqui. Você continua acompanhando as notícias do país no portal GC+. Amanhã, a partir das 6h30, Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa trazem mais notícias locais no Balanço Geral Manhã. Agora, você vai ficar com os destaques nacionais e também os internacionais no Jornal da Record. Depois, Reis, Amor Sem Igual e A Fazenda. Para você, uma excelente noite, um bom início de semana e até amanhã. Tchau!